Viver Bem. Oferecimento Hospital de Olhos Veloso. A credibilidade de sempre com a evolução que precisamos. As doenças cardiovasculares são as principais causas de morte em todo o mundo. Juntas, matam mais do que qualquer outra. O infarto é uma delas. E por que índices tão alarmantes? Quais cuidados devemos tomar? Para tirar essas e outras dúvidas, recebo mais uma vez aqui no nosso programa o Dr. Fernando Máximo. Seja bem-vindo novamente ao Viver Bem. Doutor, tudo bem? Olá, Renata, tudo bem? Para a gente falar então sobre este problema, né, de saúde que tem realmente dados alarmantes. Gostaria que o senhor ficasse aqui para a gente começar o nosso tema de hoje. Por que assustam tanto? Por que os números são tão altos, doutor? As doenças cardiovasculares são uma gama muito grande de doenças, desde doenças do coração, que é a bomba sanguínea, até aos vasos sanguíneos, que são aqueles vasos que levam o sangue do coração para o resto do corpo, levando oxigênio e nutrientes, ou as veias que trazem o sangue do corpo todo, com excretas, com gás carbônico, para o coração. Então é uma gama muito grande de doenças, Renata, que pode levar... Por exemplo? A várias doenças, o infarto do miocárdio, por exemplo, a insuficiência cardíaca congestiva, a hipertensão arterial, as obstruções coronarianas, a aterosclerose, o derrame, o AVC também é considerado uma doença cardiovascular, uma doença vascular periférica. Tem as doenças arteriais, como a tromboangite obliterante, como as obstruções arteriais periféricas. Então é uma gama muito grande de doenças que, quando somadas, têm uma alta morbidade, ou seja, fazem os pacientes sofrerem muito, e uma alta mortalidade. Muitas pessoas acabam morrendo no mundo inteiro por essas doenças quando somadas. Então, juntas, realmente elas são a maior causa de morte em todo o mundo? Sim, as doenças cardiovasculares são a maior causa de morte, não só no Brasil, como em qualquer outra parte do mundo. Olha, os números, inclusive, são que mais de 17 milhões de pessoas morreram por doenças cardiovasculares em 2015. Representam 31% de todas as mortes em nível global. Estes dados são da Organização Mundial de Saúde. É um problema de saúde pública, doutor? Com certeza. Quando atinge esses números tão alarmantes, com mortalidade altíssima, é um problema grave de saúde pública e que, infelizmente, alguns governos, como em países subdesenvolvidos, países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, os governos não têm tanta preocupação, não agem da forma correta para que se previnam essas doenças. Tem até alguns trabalhos, tem algumas iniciativas para profilaxia, para prevenção dessas doenças, mas, infelizmente, isso ainda é muito aquém daquilo que precisaríamos para realmente evitarmos as doenças e os eventos cardiovasculares e, obviamente, as sequelas e as mortes por eles causados. Podemos dizer que o infarto é a principal delas? Sim, o infarto agudo do miocárdio é uma importantíssima causa de morte, é uma das principais doenças cardiovasculares e acomete pessoas de várias idades, de vários credos religiosos, de várias raças, de várias cores, de vários potenciais econômicos, então é uma doença que não discrimina muito. É claro, tem preferência por alguns tipos de pessoas selecionadas, de acordo com a idade, de acordo com os hábitos de vida, mas pode atingir, de um modo geral, a grande maioria da população, independente de ser homem e mulher, inclusive. Para a gente explorar um pouquinho os fatores de risco, eu gostaria de colocar aqui no nosso plasma, então, para o doutor comentar para a gente os fatores de risco dessa doença. Doutor, à vontade. Então, aqui nós temos uma artéria, né, que é o vaso, as artérias são os vasos sanguíneos que levam o sangue do coração até as mais distantes partes do corpo, levando oxigênio, levando sangue oxigenado e rico em nutrientes. E aqui o sangue passando, os glóbulos passando aqui, os glóbulos vermelhos, e nós temos aqui uma placa, essa placa de ateroma, essa placa gordurosa de colesterol, que fica dentro das artérias e, obviamente, reduzem o calibre, então diminuem a possibilidade de passar o sangue por aqui, reduzem o caminho, o túnel por onde o sangue passaria. Isso aqui geralmente leva a infarto, ou porque uma placa dessa se desloca e obstrui a luz total da artéria, ou porque ela se fratura aqui e forma um coágulo. Esse coágulo pode se deslocar ou mesmo obstruir, não deixa passar sangue para a parte distal, lá do coração, e aquela parte final, onde não tem suprimento de sangue e oxigênio, vai infartar. Então, se imaginamos que isso aqui seja uma artéria coronária, que é a artéria que leva sangue para o próprio coração, que irriga o próprio coração, se essa artéria obstrui, obviamente nós teremos parte do coração sem oxigenação, essa parte vai necrosar, vai apodrecer
e é o que nós chamamos de infarto, com todas as suas complicações, com todas as suas consequências. Aterosclerose é um nome técnico. Aterosclerose é um nome técnico para isso, para essa obstrução parcial ou total que acontece, depósito dessas placas dentro das artérias. Próxima imagem, então, próximo fator de risco para a gente comentar hoje, falando sobre os problemas cardiovasculares. O tabagismo influencia em tudo isso, doutor? Muito. O cigarro é um dos principais fatores de risco para as doenças cardiovasculares. Ele age de diversas formas, tem várias substâncias no tabaco que fazem com que haja uma alteração do endotélio, aquela parte interna das artérias coronárias, facilitam a deposição daquelas placas gordurosas, fazem com que as placas fiquem mais rígidas. Então essas alterações podem levar também, do endotélio, podem levar também à formação de coágulos e isso aumenta a chance de ter um infarto. Então o tabagismo é uma das principais causas de doenças cardiovasculares, principalmente doenças isquêmicas, como é o caso do infarto agudo do miocárdio. De repente, doutor, fumei por um determinado período da minha vida, mas resolvi parar. Já é uma medida que vai trazer algum tipo de recuperação ou parar não vai resolver tudo aquilo que eu fiz no passado? O fato de parar é ótimo. Primeiro, você não vai progredir a doença, você não vai piorar tanto quanto se estivesse fumando. Regredir, talvez não seja a palavra correta. A chance de regredir totalmente a doença é muito pequena e demoraria um tempo muito longo. Depois de 20 anos, pode ser que boa parte dos problemas que você teve, eles possam ter regredido sim. Mas a curto prazo, acho que eu estou sentindo dor no peito agora e vou parar de fumar porque eu acho que isso vai melhorar, vai impedir de eu ter infarto. Não é bem assim. A longo prazo pode ser que você diminua os riscos sim, mas a curto prazo não. Mas o importante é que pare de fumar, que pelo menos você não progride a doença, você não tem outras complicações. E cigarro a gente sabe que não é só doença cardiovascular, principalmente câncer de pulmão. 90% dos cânceres de pulmão são em tabagistas e também câncer de orofaringe, de boca, de traqueia, de esôfago, de bexiga. São vários cânceres que são desencadeados pelo uso do tabaco e, obviamente, pelo consumo das suas substâncias tóxicas. Muito bem, estamos falando sobre problemas cardiovasculares, mais fatores de risco. Depois do intervalo, você de casa não saia daí. Viver bem. Oferecimento Hospital de Olhos Veloso. A credibilidade de sempre com a evolução que precisamos. Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa, hoje falando sobre problemas cardiovasculares, uma das maiores causas de mortes em todo o mundo. Dr. Fernando Máximo conversa conosco mais uma vez e explicamos, inclusive, né, doutor, quais são os fatores de risco para estas doenças, de forma que a população possa tentar melhorar hábitos, como, por exemplo, o sedentarismo, é um deles, né? Ah, com certeza. O fato de não praticar exercícios físicos e às vezes comer de forma inadequada também vai fazer com que a pessoa tenha aumento das taxas de colesteróis, triglicerídeos. E isso tudo aumenta a chance de ter aterosclerose, aquelas plaquinhas de gordura lá dentro das artérias, e aumenta o risco de ter, inclusive, infarto agudo do miocárdio, mas também outras doenças cardiovasculares. Então, o sedentarismo não é bom. O ideal é que você tente manter um equilíbrio entre alimentação saudável e prática frequente de exercícios físicos e para tentar evitar doenças cardiovasculares. É claro, a pessoa que já está sedentária, que já está acima do peso, o ideal é passar por uma consulta médica. Não adianta também falar, a partir de hoje eu vou começar a mudar meu estilo de vida, vou fazer exercício físico, vou começar a correr, jogar futebol e tal, e aí pode ter um infarto. O ideal é procurar um especialista, fazer uma análise do seu corpo, como está, das suas taxas, pressão arterial, taxa de glicemia, colesteróis, triglicerídeos, para depois você começar, sob orientação, a praticar exercícios físicos. Próximo fator de risco na tela, então, para comentarmos, uso nocivo do álcool, doutor. O álcool em excesso pode levar ao aumento da incidência de doenças cardiovasculares. Importante lembrar que quando a pessoa bebe, boa parte dos brasileiros tomam bebidas fermentadas, que também aumentam a obesidade, aumentam o peso. E durante a ingestão tem aqueles famosos petiscos, os tiragostos que a pessoa come ali, geralmente frituras, geralmente coisas muito salgadas, e isso também piora, aumenta a chance de ter hipertensão arterial, aumenta a chance de ter obesidade, taxas de colesterol, triglicerídeos e glicemia aumentados, e tudo isso é fator de risco para as doenças cardiovasculares. Mais um fator de risco, então, sobre os problemas cardiovasculares, a hipertensão, a pressão alta.
A pressão alta a longo prazo, ela pode levar ao que a gente chama de insuficiência cardíaca congestiva, ela pode levar à insuficiência renal, ou seja, o coração começa a deixar de funcionar, os rins podem começar a deixar de funcionar, e nos picos da hipertensão, a pessoa pode ter um derrame, o AVC, pode romper um vaso sanguíneo lá do cérebro, pelo aumento da pressão dentro daqueles vasos, dentro daquelas artérias, e isso pode levar ao derrame. Então, hipertensão arterial, pressão arterial aumentada, não controlada, não tratada, com dieta pobre em sal, com medicamentos, isso pode levar a uma série de doenças cardiovasculares, inclusive algumas delas causando complicações graves, com sequelas e até a morte do paciente. O estresse também é uma causa, um fator de risco, doutor? Também pode levar a problemas cardiovasculares? Não tenha dúvida, a pessoa que é mais estressada, seja por algumas coisas que acontecem no dia a dia, ou seja, por própria natureza dela ser mais estressada, tem chance maior de ter problemas cardiovasculares. O estresse ele faz levar uma série de alterações hormonais, liberação de algumas catecolaminas, uma série de substâncias no corpo que podem, a longo prazo, causar problemas cardiovasculares, inclusive uma chance maior de ter um infarto agudo do miocárdio. Associado ao sedentarismo estão as dietas inadequadas. Também pode ser um fator de risco, doutor? Ah, claro. E nós temos uma foto interessante aqui de um sanduíche, os fast foods, que a gente chama geralmente. Então, o pessoal come muita fritura, come batata frita, hambúrguer frito, massa, carboidrato em excesso. Geralmente vem acompanhado de refrigerantes que tem muito açúcar, também tem muito sal, muito sódio nos refrigerantes. Então, realmente os fast foods, uma má alimentação, é um dos fatores principais, um dos fatores mais importantes para que se possa desenvolver uma doença cardiovascular. No passado, doutor, associávamos muito a questão do fast food aos Estados Unidos, por exemplo, que por uma alimentação mais industrializada, mais rápida, tinham altos índices. Continua assim? O Brasil está em que posição quando falamos de problemas cardiovasculares? Os países mais desenvolvidos, pelo fato de terem mais acesso, as pessoas terem mais acesso à alimentação, acabam tendo mais problemas cardiovasculares do que os países mais pobres. Países da África, por exemplo, morrem muito mais de diarreia, de cólera, de algumas outras doenças, de ebola e etc., do que de doença cardiovascular, até porque eles não têm tanto acesso à alimentação. Os Estados Unidos foram pioneiros nos fast foods, alimentação rápida, e isso hoje está globalizado. Quem tem condição financeira para comprar no mundo inteiro acaba fazendo uso desses alimentos. Até o Japão, que é um país extremamente conservador, que é um dos lugares onde tem menos hipertensão arterial, praticamente não se tem diabetes, onde as doenças cardiovasculares têm um percentual muito menor de mortalidade, hoje já estão começando a usar as fast foods, e isso é ruim, isso é péssimo. Mas ao mesmo tempo que está globalizando e o mundo inteiro começa a utilizar esse tipo de alimentação, há uma consciência maior das pessoas de que esse tipo de problema, esse tipo de dieta e outras associações podem levar a doenças cardiovasculares, e as pessoas hoje em dia têm se cuidado mais. Parece ser uma controvérsia, mas é realidade. Globalizou, facilitou, porque muita gente precisa comer fast food, porque está fora de casa, trabalha, cidade grande, correria, mas as pessoas têm mais consciência, então estão tentando evitar quando podem, e estão praticando mais exercícios físicos, e quando podem, comem coisas mais saudáveis, e isso é extremamente importante para a saúde cardiovascular. E associando, ainda falando sobre essa questão das dietas, do sedentarismo, até que ponto, doutor, o peso corporal do indivíduo pode influenciar nos problemas cardiovasculares? Quando a pessoa tem aumento de peso, geralmente está se alimentando mal e se exercitando pouco. Uma coisa ou outra, ou as duas coisas associadas. Quando se alimenta mal, obviamente você sobe taxa de triglicerídeos, taxa de colesterol, taxa de diabetes, aumenta a pressão arterial, e esses fatores são os principais associados às doenças cardiovasculares. Então, dentro da nossa tabela aqui, a partir de qual peso? O ideal. De qual situação? O ideal é que o índice de massa corporal, que já é um índice não perfeito, não um índice completo, tem outras coisas que a gente tem que avaliar, mas aqui estão colocando o índice de massa corporal. Para o homem, o ideal, o índice de massa corporal é 24,9. Acima de 25 acima, já é considerado sobrepeso. Então, o ideal é ficar por aqui mesmo. Para a mulher, o índice de massa corporal ideal é que fique até 24. Então, até 23,9 normal, acima de 24 já está alterado. Pessoas com... O ideal é ter o peso normal. Sobrepeso já começa a aumentar os riscos. E é óbvio, quanto mais peso você vai ganhando, quanto maior o seu índice de massa corporal, obesidade grau 3 é muito pior do que um sobrepeso. Quanto maior a obesidade, maior a chance de você ter problemas cardiovasculares, piores as consequências para a sua vida.
Muito bem, iremos para mais uma pausa. Você de casa não saia daí, nós voltamos em instantes. Viver bem. Oferecimento Hospital de Olhos Veloso. A credibilidade de sempre com a evolução que precisamos. Já de volta com Viver Bem, falando sobre problemas cardiovasculares. Dr. Fernando Máximo, mais uma vez aqui conosco. Doutor, algum fator de risco que ainda precisa ser alertado ao nosso telespectador sobre os problemas cardiovasculares? Ainda existem outros fatores que podem contribuir? Sim, Renata. Nós temos o diabetes, né, que é uma doença grave que afeta a circulação e a inervação periférica. Então, o diabetes é um dos principais fatores de risco para as doenças cardiovasculares, para o infarto, inclusive. Quem tem diabetes tem que controlar, tem que manter as taxas de glicemia dentro dos padrões da normalidade. Isso com dieta, com exercícios, com medicamentos, a depender de cada caso, se vai ser com insulina, se vai ser com medicamento via oral, mas tem que controlar o diabetes. O ideal é que não tenha diabetes, mas se tiver, tem que controlar, porque o diabetes também é um fator predisponente para doenças cardiovasculares. E tem um fator que não dá para a gente prevenir, que é a história familiar. Não dá para eu prevenir porque se o pai teve, eu tenho chance maior, mas eu posso me cuidar mais para tentar evitar ter algum problema cardiovascular específico. Outro fator é a idade, nos homens a partir dos 45 anos e nas mulheres a partir dos 55. Não tem como eu evitar, mas tem como eu fazer uma série de coisas, como alimentação adequada, prática de exercício, controlar taxas de glicemia, controlar a hipertensão arterial, deixar de fumar, não tomar álcool em excesso, evitar o estresse intenso. Isso vai diminuir a chance também de eu desenvolver algum evento, algum problema cardiovascular. Uso de drogas estimulantes. Drogas, tem várias drogas, inclusive a cocaína, esses energéticos que existem por aí, até uma certa associação com a cafeína também. Essas drogas podem levar, inclusive, a um ataque isquêmico agudo. A pessoa que toma uma dose acima do normal de cocaína, por exemplo, ou de energético, pode ter um infarto agudo do miocárdio por constricção, por fechamento momentâneo das artérias coronárias. Elas se contraem ali e acabam impedindo a passagem do fluxo sanguíneo para as demais partes do coração e levam a um infarto agudo do miocárdio. Por outro lado, existem medidas preventivas, doutor? Hábitos preventivos, costumes? Sim, uma dieta saudável, baixa ingestão de carboidratos, não é zero, é baixa ingestão de carboidratos, evitar os açúcares, evitar as frituras, evitar comer em excesso. Nós comemos muito mais do que deveríamos, praticar exercício para que se possa queimar essas calorias que a gente acaba ingerindo em excesso, evitar cortar o cigarro, evitar abuso de bebidas alcoólicas, controlar as taxas do diabetes, controlar a hipertensão arterial, tudo isso são coisas importantes. Alimentos, associar a determinados alimentos, como o consumo de vinho ou o ômega 3, são hábitos que realmente funcionam ou não funcionam? Mito ou verdade? Funcionam. No caso do vinho, pode ter um viés aí. Na verdade, não é o vinho. É que na semente e na casca da uva existe substância chamada polifenóis. O mais importante é o resveratrol, que é uma substância, é um polifenol que ajuda a proteger dos eventos cardiovasculares. Então não é especificamente o vinho, pode ser, por exemplo, o suco natural da uva. Tem o mesmo efeito, porque a substância que está na uva, na casca e na semente é que causa uma proteção. O vinho, óbvio, tem uva, obviamente vai proteger, só que aí tem um outro problema que pode causar, questão do alcoolismo, excesso, etc. Então, o vinho protege, mas o suco de uva natural também pode proteger dos eventos cardiovasculares. Buscar alimentos com ômega 3 também vão ajudar? Sim, perfeito. Os alimentos com ômega 3, não tem dúvida, são alimentos que podem ajudar a prevenir esses eventos cardiovasculares também. O Estado, doutora, ele pode adotar medidas para que nós consigamos, para a redução desses índices que são tão alarmantes em todo o país, em todo o mundo, na verdade? Claro, com certeza. A partir do momento que um prefeito, um governador, cria ali, por exemplo, ciclovias e orienta as pessoas a usarem a bicicleta para irem trabalhar, para irem para a escola ou mesmo para praticar exercícios, é uma medida, está estimulando as pessoas a praticarem. Quando o governo constrói espaços alternativos, praças, etc., para as pessoas praticarem exercícios, incentiva, não é só ter o espaço ali, tem que incentivar as pessoas a fazerem isso, obviamente vai diminuir a chance dessas pessoas adoecerem. E, claro, vai dar até menos prejuízo do ponto de vista financeiro e social para o governo. Estimular as pessoas com propagandas,
com marketing na televisão, nos rádios, nas escolas, para as pessoas comerem menos açúcares, mostrar os alimentos que têm muito açúcar, como por exemplo os refrigerantes, que têm grande taxa de açúcar e de sal. Então, essas orientações que o governo pode fazer são extremamente importantes para as pessoas adoecerem menos. As pessoas adoecendo menos, o governo gasta também menos em recursos, as pessoas morrem menos, ou seja, menos prejuízo de um modo geral para as famílias, para a sociedade, para todo mundo, inclusive para o governo. Suas considerações finais no nosso programa de hoje, doutor, que falou sobre os problemas cardiovasculares? Então, tendo em vista a grande morbidade, o número grande de pessoas no mundo inteiro que sofrem dessas doenças e que morrem ou ficam sequeladas pelas doenças cardiovasculares, é importante as pessoas lembrarem que nós devemos prevenir, nós devemos trabalhar de forma geral na prevenção, alimentando-se de forma adequada, praticando exercícios físicos regulares, evitando as taxas de glicemia, colesterol, triglicerídeos altos, então tem que fazer exames com frequência e tentar controlar isso, manter a pressão arterial também controlada, não deixar subir muito, evitar o sal, açúcar, de um modo geral, alimentação, hábitos saudáveis, exercício físico e não ao cigarro. Quem quiser encontrar o Dr. Fernando Máximo, pode mandar mensagem pelo WhatsApp 981 30 6504, vou repetir, 981 30 6504, pelo Instagram Fernando Máximo 007 ou pelo Facebook Fernando Máximo 9. Muito bem, te agradece mais uma vez, doutor Fernando Máximo, por trazer aqui um pouco das dicas, né, de conhecimento sobre este assunto. Precisamos falar mais sobre os problemas cardiovasculares. Agradeço mais uma vez, agradeço ao pessoal de casa. Sábado que vem nós temos um encontro marcado mais uma vez. Até lá, viu? Ótimo fim de semana. Obrigada, doutor. E eu que agradeço pela oportunidade, a você, o pessoal da SIC TV, e obrigado a todos os telespectadores que estão ali nos assistindo. E mandem mensagem, eu procuro responder, por mais que demore um pouquinho, mas eu respondo. Tchau, gente!